finalmente estreou o live action de Lilo e Stitch, um clássico que marcou a infância de muita gente e que agora ganhou uma nova versão em carne e osso. O filme se passa nas Ilhas do Havaí, onde uma criatura alienígena chamada Stitch começa a entender o que é uma família após ser adotado por uma garotinha solitária. Mas será que essa nova versão é tão boa quanto a animação original da Disney? Então já pega a sua pipoca e vem comigo no resumão dessa história. O filme começa em algum canto aleatório da galáxia, numa terça-feira como qualquer outra, quando o Conselho Galáctico resolve convocar uma reunião de emergência do nada. Parece que um cientista criou uma criatura sem a autorização do Conselho Galáctico, e ela foi classificada como um monstro. Quem tá por trás dessa invenção é um tal de Jumba Jukeba, um cientista que se acha o maior gênio do universo por ter criado a criatura. Mas pro resto do Conselho Galáctico, aquilo ali é uma ameaça perigosa. O Experimento 626 é uma máquina de destruição forte pra caramba, quase impossível de parar, e com uma inteligência que supera a de 100 computadores juntos. Mesmo assim, a líder do conselho solta um comentário meio inesperado. Ela diz que o experimento nunca escolheu nascer, e que se ele é tão inteligente assim, ele consegue pensar por conta própria, e que quem sabe até exista um lado bom nele, escondido em algum lugar. Mas antes que essa ideia ganhe força, o 626 se aproxima do microfone e solta um xingamento tão pesado que deixa todo mundo na sala em choque. Diante dessa atitude, o conselho toma uma decisão. Vão fechar o laboratório do Dr. Jumba e despachar o experimento para um canto bem longe do universo. No final da reunião, um dos cientistas tenta chegar perto do bicho para dar uma estudada nele, e não dá muito certo. Ele tá completamente fora de controle. Com aquele olhar maluco, o experimento começa a destruir tudo ao redor, na tentativa de escapar, e faz de tudo para fugir dali. Mesmo com os esforços do conselho para capturá-lo, o monstrinho consegue fugir a bordo de uma nave e parte rumo ao desconhecido. Logo em seguida, a grande conselheira rastreia o trajeto da nave e descobre que ela tá indo direto para um planetinha azul, coberto de água quase por completo, a Terra. A conselheira até pensa, bom, com tanta água, esse bicho vai cair no oceano e acabou o problema. Só que não, para surpresa dela, a nave desce em alta velocidade e acerta em cheio um pedaço de terra firme. Diante desse caos, o criador do experimento, o Dr. Jumba, se oferece para ir atrás dele, mas claro, ele não vai sozinho. E é aí que entra em cena o agente Plickley, um alien super entusiasmado que acha a Terra o lugar mais sensacional de todos. Para ele, o planeta é tipo um paraíso, cheio de plantas incríveis, animais únicos e o estilo das roupas. Então, finalmente, a missão é autorizada. Jumba vai descer até a Terra para capturar seu experimento maluco, mas dessa vez sob supervisão. E Plickley vai junto, todo empolgado, pronto para viver essa aventura intergaláctica. Agora, a história muda de cenário e a gente pousa na Terra. É aí que conhecemos a Lilo, uma garotinha cheia de personalidade que começa o dia alimentando os peixes com pedacinhos de pão antes de voltar para casa. Ela mora no Havaí e os dias dela são uma mistura de imaginação e muita confusão. Ela faz as próprias pulseiras e solta galinhas pela vizinhança, mas o dia dela começa a azedar quando chega atrasada na aula de hula. Lá, as outras meninas não perdem tempo e começam a caçoar da pulseira que ela fez, que Lilo chama de pulseira da amizade. Só que em vez de acharem fofo, elas zoam, dizendo que a pulseira parece lixo. E uma garota ainda diz na cara dela, como isso é uma pulseira da amizade, se você nem tem amigos. Mais tarde, durante a apresentação, cada aluna precisa dançar na frente da família. Só que a Nani, irmã mais velha da Lilo, não aparece. As meninas aproveitam a chance para provocar mais ainda. A Lilo perde o controle e empurra uma delas. Mas o que ninguém sabe é que o carro da Nani quebrou. Mais tarde, já em casa, Lilo fica sozinha no quarto, ouvindo música, claramente magoada. Ela escreve um bilhete duro para a irmã e deixa em um lugar bem visível, dizendo para Nani sair de casa. E é nesse clima tenso que o assistente social aparece na porta. Veio fazer uma visita para ver como as coisas estão em casa. Nani chega quase junto, mas a porta tá trancada. A dos fundos também. Desesperada, ela força a entrada e finalmente consegue entrar. O assistente social, muito calmo e sério, pede uma xícara de chá, educadamente. Só que Nani mal tá conseguindo manter a casa de pé, quem dirá ter chá em casa. Quando essa inspeção começa, o detector de fumaça não funciona. Lilo explica com a maior naturalidade do mundo que tiraram as pilhas porque ele não parava de apitar. Nani tenta salvar a situação, mas Lilo acaba só piorando a imagem delas. O assistente escuta tudo com paciência, mas é bem direto. O papel dele é garantir que a Lilo esteja em um lar estável. E do jeito que tá, não parece que é o caso. Ele reconhece que as duas passaram por muita coisa, principalmente depois da perda dos pais, mas isso não tira o peso das responsabilidades. Mesmo assim, ele dá uma última chance. Até sexta-feira, tudo precisa estar em ordem. Casa limpa, geladeira cheia, roupas decentes, contas pagas e um plano de saúde para as duas. Se Nani conseguir dar conta de tudo isso, talvez consiga continuar com a guarda da irmã. A Nani, já no limite, sai de casa num turbilhão de sentimentos. E é aí que aparece a Tutu, uma vizinha querida. Com calma, Tutu olha nos olhos dela e fala com convicção: você é mais forte do que pensa, vai conseguir passar por isso. Ela já tinha sido aceita numa universidade top, com bolsa e tudo, mas abriu mão de tudo para cuidar da Lilo.
Isso diz muito sobre quem ela é. No meio desse caos todo, quem aparece é o David, o cara gente boa do bairro que é apaixonado pela Nani. Ele tenta puxar papo, mas mal consegue terminar uma frase sem se enrolar. Ainda assim, com um jeitinho carinhoso, sugere que eles poderiam pegar umas ondas juntos um dia. Enquanto isso, no espaço, o experimento tá vagando na cápsula de fuga. Tá tudo tranquilo por um segundo, porque de repente, sirenes e luzes começam a piscar. A nave perdeu o controle e tá prestes a despencar. De volta ao Havaí, Nani tenta fazer um sanduíche pra Lilo, num gesto de cuidado. O sabor fica tão estranho que a Lilo nem arrisca morder um pedacinho. Na hora do jantar, solta quase sussurrando que empurrou uma colega na aula. Depois, com aquele medo de ser incompreendida, ela pergunta se isso faz dela uma criança ruim e que isso não muda o amor que sente por ela. E não importa o que aconteça, ela vai estar ali sempre. Lilo diz que a Nani é uma irmã melhor até do que a mãe delas. Quando anoitece de vez e o sono tá quase vencendo as duas, uma estrela cadente risca o céu. Lilo puxa a Nani pela mão e corre pra fora, toda animada. Lilo fecha os olhos com força e faz um pedido do fundo do coração dela. Ela só quer um amigo de verdade. Alguém que não ria dela, que não faça ela se sentir esquisita. Só isso. E como se o universo estivesse ouvindo, bum! A cápsula do monstrinho azul cai do céu como um meteoro. Contra todas as chances, ele sai da queda completamente inteiro e bem na frente de um sapo que fica paralisado, sem entender nada do que acabou de ver. Enquanto isso, os outros agentes enviados pela grande conselheira estão chegando perto do planeta, seguindo o rastro. Mas o 626 vê um casamento cheio de luzes, só que como é curioso, ele vai em direção ao barulho. No caminho, ele toca num fio desencapado e toma um choque elétrico forte, o bastante para parar um caminhão. Mas ele só sacode. Ele sobe num carrinho pequeno e sai rolando, passando direto por um cara que fica estático, com uma cara de assustado. Nosso imprevisível monstrinho azul invade o casamento como se fosse uma bola de destruição com patas. Ele aparece no meio da festa do nada, fazendo todo mundo parar e olhar. Os convidados pegam os celulares, tiram fotos e filmam. Parece até que é uma celebridade. Sentiu o cheiro do bolo de casamento e foi direto nele, como se estivesse sendo puxado pela força da gravidade. Se jogou em cima da mesa e começa a devorar tudo. Lá no espaço, os agentes galácticos ainda estão numa discussão eterna, apertando botões que não deviam e ativando um monte de falhas técnicas na nave. Aqui embaixo, o caos continua. No meio da confusão do casamento, o monstrinho é lançado pro alto com tudo caindo embaixo de um ônibus. Mas, como sempre, sai andando, como se nada tivesse acontecido. Esse bichinho é indestrutível mesmo. Os agentes, tentando passar despercebidos na Terra, decidem se disfarçar de dois adolescentes humanos. E o mais curioso é que funciona. De alguma forma, eles se misturam perfeitamente no ambiente, andando por aí como se fossem só mais dois caras normais de férias. Sem perder tempo, o Dr. Jumba abre um portal interdimensional ali mesmo no quarto, começando a busca. O problema é que isso acontece bem na frente de um humano qualquer, que obviamente nunca viu nada parecido. O cara fica paralisado, completamente em choque. Apesar da recomendação da grande conselheira de manter tudo discreto, a cobertura do disfarce vai por água abaixo rapidinho. Pouco tempo depois, a cena toda cai nas mãos da imprensa local. Na TV começa uma reportagem de emergência, avisando que uma criatura desconhecida foi vista nas ruas da cidade durante a madrugada. Ela foi capturada e levada para um abrigo de animais. A Lilo acordou naquele dia com a ideia de ir ao abrigo, e a senhora Tutu aceita levá-la. Mas antes ela avisa que se a Lilo vir alguém com uma cara estranha, não pensa duas vezes e taca spray nos olhos. No abrigo, o monstrinho azul tá preso junto com um grupo de cachorros. Ele tenta socializar, puxar papo, mas os cachorros só latem de volta. Ninguém entende ninguém ali. Lilo aparece também, toda animada, mas dessa vez, os funcionários do abrigo recolheram os doces que ela sempre traz. Acontece que a Lilo estava dando guloseimas para os cachorros, e isso estava causando problemas intestinais neles. De volta à jaula, o experimento 626 sente um cheiro familiar de bolo. Ele fareja o ar, seguindo o aroma e escapando da cela como se fosse a coisa mais fácil do mundo. O problema é que os agentes já estavam esperando por isso, cercam o bichinho e disparam dardos tranquilizantes. Engraçado que, no fim das contas, não são nem os dardos que conseguem derrubar o bichinho. Ele tenta escapar, bate a cabeça numa barra de ferro e apaga, totalmente desmaiado. Quando Lilo entra na sala de adoção do abrigo, os cachorros estão tristonhos. De repente, a consciência do monstrinho azul começa a voltar. E a primeira coisa que vê é uma placa gigante escrito adoção. Enquanto isso, dá pra ouvir os agentes galácticos cochichando. Eles discutem nervosos sobre o protocolo, lembrando um ao outro que a grande conselheira foi bem clara: nada de machucar humanos, de jeito nenhum. Uma luz se acende na cabeça do experimento 626. Se eles não podem chegar perto dele quando há humanos por perto, então ele vai se esconder bem no meio dos humanos. Sem perder tempo, ele muda completamente de postura. Ele faz um olhar meigo, dá uma ajeitada no corpo, faz uma pose inocente e encarna o papel de pet abandonado. Ele olha direto pra Lilo e solta uma frase meio bizarra.
Lilo arregala os olhos e fica sem palavras. Encantada, ela aponta pra ele e diz: "É esse, eu quero esse aqui." Os agentes do lado de fora só observam em pânico, mas com a Lilo do lado não podem fazer nada. O Dr. Jumba tenta resolver na base da força, mas Plickly se joga na frente e impede, lembrando que qualquer movimento errado pode arruinar tudo. Em casa, Nani leva um susto quando vê a criatura. Ela já tá sobrecarregada, lidando com 1000 problemas, e agora ainda tem um cachorro alienígena dentro de casa. Nani diz pra Lilo que ele só pode passar a noite e que no dia seguinte vão devolvê-lo pro abrigo e fim de papo. Enquanto isso, entra em cena um sujeito bem peculiar, o Cobra Bubbles. Ele é sério, misterioso e tem zero paciência. Ele trabalha para uma agência do governo que está investigando a queda de uma nave espacial na região. Apesar das buscas intensas, eles ainda não encontraram nenhum vestígio do que ou de quem caiu aqui, até que aparece um informante, alguém que jura ter visto uma criatura estranha andando pelas redondezas. O Cobra nem pisca, aquilo é tudo o que ele precisava ouvir. Mais tarde, Lilo tá toda animada, tomando um sorvete e exibindo seu novo cachorro para as outras meninas, mas como sempre, elas não perdem a chance de debochar, até que uma delas tira um carrinho de brinquedo da bolsa só pra provocar. E é nesse momento que Stitch fica obcecado. Num pulo, já tá com o carrinho na mão, ele aperta os botões e sai dirigindo igual um piloto de Fórmula 1. Lilo vai junto, correndo atrás, e os dois acabam embarcando até um ponto turístico da cidade. A Lilo continua tentando mostrar pra ele como é o mundo dela, leva pra praia, brinca na areia, tenta ensinar o que é se divertir de verdade. Logo depois, Nani busca Lilo e Stitch para levá-las até seu local de trabalho, já que Lilo foi retirada de suas aulas de hula. Durante o percurso, eles se deparam com os agentes disfarçados, que os observam sem interferir. Contudo, um deles aproveita a chance para instalar um pequeno aparelho de rastreamento no carro de Nani. Ao chegarem ao trabalho, Nani começa a cumprir suas funções. Nesse momento, aparece o David, que puxa a conversa com Lilo. Sem papas na língua, a Lilo revela que sua irmã acha o cabelo dele bonito. David, envergonhado, não consegue esconder sua alegria. Enquanto isso, Stitch procura formas de se entreter, o que inevitavelmente o leva a aprontar algumas travessuras. Apesar de Lilo tentar controlá-lo, Stitch acaba arrastando-a em uma onda de confusão. Logo depois, ele fica completamente hipnotizado pelo fogo. Movido pela curiosidade, pega um pouco e resolve fazer experiências por conta própria. Porém, sua brincadeira foge do controle, provocando um incêndio acidental. Como resultado do ocorrido, Nani é demitida do serviço. Lilo, muito triste, fica inconformada. O Stitch tenta animar ela com suas estranhezas, mas dessa vez não consegue arrancar nenhum sorriso dela. Enquanto isso, a grande conselheira entra em contato com os agentes infiltrados. Eles a informam que ainda não conseguiram capturar o experimento. A conselheira, visivelmente impaciente, relembra que a missão tem que ser cumprida. Mas bem no meio da chamada, os agentes sofrem um acidente e colidem entre si, e a conselheira, já frustrada, fala em tom de ironia que talvez seria melhor pulverizar o planeta. Mais tarde, Nani retorna pra casa, exausta, e Lilo leva Stitch ao banheiro para tentar dar um banho nele, mas o bicho não colabora. Enquanto isso, do lado de fora da residência, o misterioso agente secreto da CIA observa tudo com atenção. Nani, completamente sobrecarregada com a situação, não aguenta mais a presença de Stitch. Lilo, tentando acalmá-la, relembra o significado da palavra Ohana, que quer dizer família, e que família nunca abandona. Mas Nani, com a voz carregada, responde que os pais delas as abandonaram e que ela não consegue mais suportar o caos que Stitch trouxe. Então, ela decide que no dia seguinte vão devolver Stitch ao abrigo. O agente Cobra Bubbles planeja entrar disfarçado na casa para avaliar a situação pessoalmente. Enquanto isso, Lilo tenta conversar com Stitch e fazer ele entender o que significa viver em uma família. Quando ele finalmente se acalma, Lilo resolve contar sua história. Fala sobre sua irmã Nani, de como ela costumava ser a melhor da escola e do surf, e confessa o quanto sente falta dos pais. Com carinho, ela pergunta se Stitch tem alguma família. Olhando pra baixo, ele responde que não tem ninguém. Depois, ao ver uma foto do grupo de hula, Lilo começa a ensinar a ele alguns passos de dança. Aos poucos, Stitch começa a desenvolver sentimentos. E isso fica evidente quando Lilo dá um beijo no nariz dele, fazendo ele se emocionar. No dia seguinte, Nani se prepara para uma entrevista de emprego e sai às pressas, levando Lilo e Stitch com ela. Mas, justo nesse momento, a assistente social aparece acompanhada do agente da CIA, enquanto a assistente pede explicações para Nani, avisando que ela pode perder a guarda de Lilo se a situação não melhorar. Lilo começa a desconfiar do agente, repara nos nós dos dedos dele, onde está escrito claramente o nome Cobra, e percebe que ele não é uma visita comum. O agente disfarçado consegue pegar uma pequena amostra do pelo do Stitch para analisar. Enquanto isso, os agentes alienígenas continuam a busca pelo experimento. Pressionada pelo tempo, Nani leva Lilo e Stitch com ela para a entrevista, e os agentes aproveitam a oportunidade para seguir Stitch secretamente. Enquanto a Nani está fazendo a entrevista, Lilo decide
decide ensinar o Stitch a como se comportar. Lições básicas para ser um bom membro da sociedade. Ajudar, oferecer uma mão ou uma pata quando alguém precisar. Não quebrar as coisas. E lição número 3. Consertar os erros, mesmo que isso signifique devolver o carrinho de brinquedo que ele pegou de uma menina. Ela também explica a importância de manter a calma. Apesar dos esforços dos dois, as travessuras constantes do Stitch acabam prejudicando a entrevista de Nani. E mais uma vez, ela perde uma chance por causa dele. Mas quando tudo tá parecendo perdido, Stitch encontra uma solução, um emprego como instrutores de surf, justamente o que Nani mais ama fazer. Eles correm até o local e enquanto assistem a Nani fazendo o que mais gosta, Stitch vê um cachorro surfando em cima de uma prancha. Fascinado, ele pede às treinadoras para tentar também, e surpreendentemente ele se sai muito bem. Só que a alegria dura pouco. Os agentes alienígenas também estão lá, e a presença deles faz começar um caos. Numa manobra arriscada, Stitch acaba fazendo ele e a Lilo caírem da prancha. Desesperado, ele tenta usar Lilo como impulso, mas o peso é demais. Por sorte, o David chega a tempo e consegue salvá-la. Apesar do susto, Lilo tá ferida e é levada imediatamente ao hospital. O agente Cobra observa tudo, à distância com atenção. O incidente confirma as suspeitas, e ele ativa o código 51, solicitando uma extração de emergência. Mas a solicitação que ele fez foi negada, pois ainda não concluíram os testes com a amostra do pelo coletada. Já no hospital, os médicos informam a Nani que Lilo está fora de perigo e que logo vai poder ter alta. Mas quando pediram os dados do plano de saúde, a Nani admite que não possui nenhum. Nesse momento, a assistente social se aproxima com uma proposta. Ela conhece uma maneira de fazer com que o Estado cubra todas as despesas médicas. Mas, para isso, a Nani teria que abrir mão da guarda da irmã. Enquanto isso, em outro lugar, os agentes alienígenas estão tomando banho quando recebem um novo comunicado da Grande Conselheira. Na chamada, Jumba admite que criou o experimento 626 com o objetivo de ser extremamente perigoso. E isso deixa a Conselheira ainda mais irritada, pois, além deles terem revelado a existência para os humanos, ainda não conseguiram capturá-lo. A Conselheira ordena imediatamente que Plickly prenda-o, mas o cientista consegue enganar o seu ingênuo parceiro para evitar ser capturado. Mais tarde, Nani vai ver sua irmãzinha e tenta explicar o que tá acontecendo, mas ela tá visivelmente nervosa. Lilo percebe e sente que algo sério está para acontecer. A Nani diz que as coisas vão mudar e que talvez elas não fiquem mais juntas. Tomada pela emoção, Nani decide sair um pouco para respirar, e Lilo vai atrás dela. As duas se sentam juntas e começam a falar sobre os pais, do quanto sentem saudade e de como eles foram bons com elas. Num momento fofo, Lilo diz pra Nani que agora ela é como uma mãe pra ela. Pede até pra ela cantar uma música, como costumava fazer quando eram menores. Enquanto isso, Stitch, abatido pelo mal que ele acredita ter causado, resolve se afastar. Triste e confuso, ele volta ao abrigo de animais e se tranca na jaula, junto com os outros cães. No dia seguinte, a assistente social e o agente Cobra chegam. Nani não consegue conter as lágrimas, porém, ao entrarem no quarto da menina, descobrem que ela não está lá. Ela foi atrás do Stitch e o encontra no abrigo, ainda preso em sua jaula. Ele diz pra Lilo que destruiu a família dela e acha que é um monstro por isso. Mas Lilo responde que o que aconteceu foi apenas um acidente e que Stitch não é mau. Ela lembra, de novo, que Ohana quer dizer família. E família nunca abandona, nem esquece. Nesse momento, um portal se abre de repente e Jumba chega, decidido a levar Stitch à força. Mas o pequeno monstrinho reage rápido, consegue tirar o controle da máquina das mãos do cientista e lança ele dentro de uma armadilha dimensional. Mas Jumba, com sua habilidade, consegue escapar, se transformando novamente para se libertar do portal. Lilo e Stitch tentam fugir, mas são interceptados mais uma vez pelo cientista, enquanto correm pelos escombros da casa. Jumba começa a destruir tudo ao redor. Lilo para ao ver seu lar e suas memórias sendo destruídas e decide enfrentar o alienígena. Stitch volta também, decidido a protegê-la. No meio do caos, o agente Plickly chega do lado de fora da casa. Stitch luta com coragem, tentando deixar Stitch abalado. O cientista fala palavras cruéis, dizendo que a família de Lilo só desmoronou por causa dele, que ele só escolheu essa menina para se proteger, e que se Stitch realmente ama a Lilo, ele deveria deixá-la em paz e ir embora para sempre. Stitch abaixa a cabeça e, convencido, decide se render. Ele se entrega e permite ser levado, sem perceber que a Lilo seguiu ele. No fundo da nave, o cientista prende Stitch e revela suas verdadeiras intenções. Ele não vai eliminá-lo, e sim transformá-lo. Vai fazer dele o mais novo experimento 727, muito mais poderoso, destruidor e mais perigoso. Enquanto isso, na casa já em ruínas, todos procuram desesperadamente pela Lilo. Plickly explica que tanto ela quanto Stitch atravessaram o portal e agora estão a bordo de uma nave alienígena prestes a decolar. Cobra Bubbles, o agente da CIA, confronta Plickly. Ele sabe que Plickly é um alienígena e que está pronto para levá-lo a uma instalação para ser interrogado.
Pleakley tenta se defender, dizendo que é inofensivo, embora o histórico e as ações dele mostrarem o contrário. Nesse momento, a equipe científica que analisava a amostra de pelo entra em contato com o cobra e confirmam que o material não pertence a nenhuma espécie conhecida pelos humanos. A Nani, junto com Davi e os demais, convencem Cobra de que precisam agir antes que seja tarde demais. A prioridade deve ser resgatar a Lilo. A bordo da nave, Lilo tá presa, enquanto Stitch, ainda detido, começa a elaborar um plano de fuga. Ele guia a Lilo passo a passo e juntos conseguem burlar o sistema de segurança. Trabalhando em equipe, eles conseguem capturar o cientista e lançam ele de uma altura enorme direto no mar. A nave, sem controle e com o sistema danificado, começa a se desfazer em pedaços. Lilo e Stitch precisam sair antes que ela colida. O salto é longo e o oceano parece assustador. Stitch estende a mão e promete que eles vão ficar bem e que eles vão pular juntos. Mas justo nesse momento, uma fotografia da família da Lilo cai do bolso dela e flutua pelo ar. Stitch não pensa duas vezes e salta no vazio para recuperá-la. A nave cai violentamente no oceano e no meio dos destroços flutuando, vemos Stitch sair sobre uma estrutura de metal. Ele olha ao redor, ofegante, mas não vê a Lilo. Desesperado, ele mergulha na água, mesmo sem saber nadar. Stitch encontra a Lilo presa entre as partes da nave e ajuda ela a subir. E quando ela alcança a superfície, tenta puxar Stitch também, mas o corpo dele é pesado demais. Nesse momento, a Nani chega junto com os outros. Conseguem tirar Lilo da água, mas Stitch continua afundado. A Nani, já sem esperanças, tá prestes a desistir. Mas Lilo faz ela repensar com uma única palavra que muda tudo. Ohana significa família, e a família não abandona, nem esquece. Comovida pela força da irmã, Nani volta sem pensar duas vezes e mergulha no mar para buscar Stitch, porque na sua família, ninguém fica para trás. Ela o encontra, mas não consegue tirá-lo da água sozinha. Então, com todo o cuidado, começa a arrastá-lo até a praia. E com esforço consegue levá-lo até a areia. Mas quando chegam, eles percebem que Stitch perdeu a consciência. O corpo dele não mexe, sem sinais de vida. Eles tentam reanimá-lo, mas não tá funcionando muito. E eles precisam de algo mais potente. No desespero, eles ligam a bateria do carro em um sistema improvisado de reanimação. E todos prendem a respiração. A corrente elétrica atravessa o corpo de Stitch, mas ele não reage. O silêncio fica ensurdecedor, até que segundos depois, o peito dele se move e ele abre os olhos com dificuldade. Stitch pronuncia sua primeira palavra ao voltar à vida, Lilo. Em seguida, cospe a fotografia da família, a mesma que significava muito para Lilo. Ele saltou no vazio não apenas para se salvar, mas para salvar o que era mais precioso para Lilo. De repente, o céu se ilumina e uma nova nave pousa. É a Grande Conselheira, acompanhada por soldados de elite. Ela veio pessoalmente encerrar essa história toda. Declara que o experimento não pode permanecer na Terra e que foi criado para destruir e deve ser contido. Ela também anuncia que o cientista Jumba foi recapturado e será julgado por seus atos. Stitch dá um passo à frente, olha para a Grande Conselheira e pronuncia o nome dela, pedindo permissão para se despedir. Surpresa pela atitude dele, ela permite. Então Stitch se vira, olha ao redor, com a voz carregada de emoção e apresenta a família. Comovida pelo que acaba de presenciar, a Grande Conselheira considera que talvez haja uma possibilidade para que o Stitch permaneça na Terra. Mas ela faz um alerta, dizendo que alguém vai precisar ser responsável por ele. Alguém que não represente nenhum perigo. Pleakley se joga no chão muito animado e se oferece como voluntário. A conselheira nega, com medo de que a humanidade descubra a verdade sobre sua espécie. Nesse momento, o agente Cobra Bubbles dá um passo à frente. Ele olha nos olhos da conselheira e promete que nada será revelado. Após um momento de silêncio, ela aceita sua confiar nele. Então ela observa Stitch uma última vez. Agora entende que, contra todas as chances, existe bondade naquela criatura. Mas ainda assim, a lei deve ser cumprida. O experimento 626 foi condenado à prisão, e essa sentença vai ser cumprida aqui mesmo, na Terra. E assim, Stitch não apenas encontra um lar, encontra uma família. De volta ao lugar onde tudo começou, só restam os alicerces daquilo que um dia foi uma casa cheia de memórias. Mas apesar do desastre, algo sobreviveu intacto. O laço entre eles. Nesse momento, a assistente social aparece, mas dessa vez ela não vem dar advertência e nem ameaça. Ela veio trazer boas notícias. A senhora Tutu, vizinha de longa data da família, decidiu oficialmente adotar Lilo. Assim, ela poderá continuar perto da Nani e seguir com a vida sem serem separadas. Nani, emocionada e aliviada, aceita com gratidão. No entanto, Lilo, agora mais madura, após tudo o que viveu, recusa a ideia de que sua irmã se sacrifique por ela, mais uma vez. Diz que quer vê-la realizar o seu sonho, que é estudar biologia marinha, que também era o desejo dos pais dela. A senhora Tutu interrompe com um sorriso no rosto e diz para Nani que ela não deve permitir que a dor ou o peso da responsabilidade a impeçam de seguir em frente. Com os olhos cheios de lágrima, as três se abraçam. E assim, essa história chega ao fim. Se você curtiu, se inscreve aí para não perder mais resumos como esse e comenta aí o que você achou do filme.